Olá, amigos da TV da Cidade. Começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado. Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas não importa. A gente passa a limpo aqui toda quinta-feira para que você saiba profundamente a verdade. Eu falo a gente passa a limpo porque mais uma vez aqui comigo a enciclopédia da política brasileira, joinvilense em especial, professor Osni Pischi e Henrique Xiste Neto. Boa noite, senhores. Boa noite, senhores. Boa noite, Pischi. Boa noite, meu irmão. Tudo bem contigo? Tá feliz aqui agora, né? Voltou para a terra natal. Não tanto. Boa noite, Wagner. Pelos amigos, sim, mas Boa pelos noite, buracos. Zaquias. Miqueias. 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 É tudo a mesma coisa, não, mas Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Desculpe, Miqueias. Mas é para descontração, né? Descontrair um pouco. De qualquer forma, está todo mundo. Você está vindo a segunda vez. Segunda vez. A terceira vai ter que cantar o hino de Joinville aqui. Treinarei, então. E o nosso amigo Jorge, né? Que Titular da ponta esquerda. titular da ponta esquerda. Canhoto é assim mesmo. Jogou no Barcelona e tudo. Mas Tem currículo. Em Palmeiras tem. Mas nós podemos falar logo mais, né? Sim. Sobre o Palmeiras. Não é sobre o Palmeiras, na verdade, é sobre a Palmeira. As Palmeiras. As Palmeiras, né? E para você entender do que a gente vai falar, a gente tem a imagem aí que chamou a atenção nas redes sociais na última semana, que foi do corte da Palmeira ali na Avenida JK. A gente vai mostrar aí, inclusive com o som da motosserra funcionando. Detalhes. Aí, ó. Daqui a pouco É diferente, tá ligado? aí, ó. A brutalidade da imagem, não? Brutalidade. Pior é que Esse em é o nenhum assunto. momento tentaram transplantar. Tá? Nada. Nada. Não houve. Esse é o assunto principal do programa de hoje. E eu quero a sua companhia até o final do programa para que a gente possa abordar um pouco disso e nas redes sociais com certeza vai continuar repercutindo. Mas antes de falar de Palmeira, a gente quer falar sobre um outro assunto que também deu o que falar essa semana, né? Principalmente o Miqueias, que teve lá na Câmara de Vereadores, audiência pública sobre COSIP. E para você relembrar um pouco do que está acontecendo com a COSIP, a gente tem dois gráficos aí para mostrar para você. O primeiro gráfico, ele fala da arrecadação. A gente tomou como base 31 de agosto, né, o final do mês passado. Em 2017, o arrecadado chegava a quase 24 milhões. Em 2018, com a mudança da forma de cobrança, já chegou a quase 35. E esse ano já chegou a quase 47 milhões de reais. Então a gente viu que quase dobrou a arrecadação de 2017 com esse novo modelo de cobrança. E só para você tentar vislumbrar o que pode chegar na arrecadação, se continuar nesse formato, nós temos o gráfico 2. Em 2017 foi arrecadado pouco mais de 34 milhões e meio, em 2018 no novo formato 52,2 e em 2019, acompanhando esse aumento, essa cobrança que está sendo feita desde o início do ano, ultrapassa 70 milhões de reais. Então, é uma arrecadação, essa mudança... O problema não é na arrecadação, o problema é que nós não temos mais iluminação na rua, ao contrário, nós temos menos iluminação, menos custo de energia, porque se trocou as luminárias de vapor de sódio e vapor de mercúrio por LED, então reduziu o custo da iluminação e aumentou a arrecadação. Então é escandaloso por dois motivos, tá? Quer dizer, nós não temos mais postes na rua, não temos nada que justifique isso. E nem plano, né? Menos, a única coisa que justifica é a sanha arrecadadora da prefeitura, de um dinheiro que tem endereço certo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você que trabalha na área tributária, não é? Esses recursos podem ser... Vou fazer duas perguntas. Primeiro, esses recursos podem ser aplicados em outra área ou tem que ser especificamente? Não, esse é um tributo que constitucionalmente ele tem o produto afetado. Ele tem um propósito específico. Serviço de iluminação pública, aí entendido o consumo de energia elétrica, a manutenção do sistema e a sua ampliação. Não pode ser... Não pode ser utilizado para nenhum outro propósito. O que deveria ser verificado é aonde que o município está gastando toda essa verba arrecadada. Se existem outras despesas que estão sendo custeadas aí dentro, os valores dos contratos, a meu juízo está havendo desvio de finalidade
de um tributo específico que não pode ser aplicado em outra área. Isso é motivo de cassação do prefeito, né? Eu não chegaria a esse nível, mas ele teria sérias complicações. Não só ele, mas todas as áreas envolvidas, da fazenda à CEINFRA, né? Porque, veja você, com todos esses recursos, não se vê nada, o Jorge acabou de falar. Se vê uma cidade, não se vê uma iluminação no centro da cidade. Das escuras. Osni, eu não diria nem isso, tá? Vamos elogiar o que está bem feito e criticar o que está mal feito. Quer dizer, nos últimos anos teve um programa de eficientização. É uma palavra, eu adoro o pessoal que gosta de palavras complicadas. Revitalização, requalificação, eficientização. Você está falando daqueles pica-pau de cabeça vermelha? Os sinaleiros que antes tinham iluminação, lâmpadas incandescentes, foram trocadas por lâmpadas LEDs. Parabéns, estamos economizando menos. Para não beneficiar ao munícipe, que nós estamos hoje gastando menos nos sinaleiros, porque os sinaleiros estão nessa conta de energia, e eu estou falando com o conhecimento quem já foi presidente da Conurbe, quem já administrou a conta do trânsito e que sabe do que está falando. Tem que lembrar de algumas coisas aí. Então é bom para a cidade. O prêmio disso é aumentar a COSIP. Tá? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Tá? E aí tem outro ponto importante, e eu gostaria que o Miquel falasse disso. De onde que vem esse aumento de arrecadação? Porque o aumento de arrecadação veio de uma mudança na base de cálculo. Antes nós pagávamos pela testada. Então aquelas ruas, aquelas casas, aquelas residências, aquelas indústrias, aqueles comércios que tinham mais testada, tinham mais postes na frente, mais iluminação. Então era uma base de cálculo. E agora essa base de cálculo mudou. Conta um pouco. Ô Miquinha, só uma pergunta antes para encaixar nisso. Nós temos indústrias em Joinville, principalmente metalúrgicas, que têm um grande consumo de energia elétrica. Ah, mas para esses tem um cálculo diferente. Ah, tem um cálculo diferente? Tem. Então eles não pagam pelo consumo. Não. Não, eles pagam, mas não na mesma não na mesma proporção. Isso está feito para penalizar a constitucionalmente, constitucionalmente, todos não são iguais perante a lei? Não, faz tempo que nós não somos todos iguais. É igual quem o Supremo diz que é, isso infelizmente. É brincadeira. Conta um pouco, voltando um pouquinho à história da COSIP. Joinville tem um péssimo hábito de importar modelos, né? E pasmem, né? Este é um modelo importado, ele não é um modelo nosso. Alguém teve a brilhante ideia de copiar um modelo, salvo engano, aqui de uma cidade de Santa Catarina, não vou citar o município até porque eu posso errar o município, mas que, por incrível que pareça, o judiciário tem mantido esse infeliz critério, ok? Ele é desproporcional e não razoável. Começando pelo aumento que o Jordi aqui comentou inicialmente. Se nós buscarmos a história, está lá no site da Prefeitura, o município, quando aprovou e sancionou a lei, em 2017, ele publicou uma nota no seu portal. Está lá. E dizia o seguinte: olha, nós queremos expandir em 20% a capacidade de investimento do município. Nós não queremos onerar os munícipes pelo critério que está testado. Nós vamos adotar o critério consumo, que é mais justo e não sei o quê. E nós prevíamos uma arrecadação de 1,6 milhão por mês, nós queremos elevar para 1,9 milhão. Somado no final do ano, esse 1,9 milhão que se pretendia inicialmente, daria lá 22 milhões. Um aumento de aproximadamente 18%, 19%. Era razoável na lógica que o município apresentou para a sociedade. Pasmem, quando esse modelo entrou em vigor em 2018, não foi 22 milhões, porque o município já não arrecadava 22 milhões. Ele já tinha arrecadado no ano de 2016 32 milhões, 2017, pelo critério anterior, já arrecadou 34 milhões. Ele chegou a 52 milhões. O erro na proporção de dimensionar esse custo, concordo contigo, o que tem a ver o meu secador de cabelo com a luz que tem na rua? Nada. Meu micro-ondas. O Jorge nem seca mais o cabelo não agora. dimensiona a capacidade de O elevador dos prédios. Não dimensiona. Não, mas eu vou, me permita discordar apenas de uma colocação da sua parte. Vai lá. Que eu acredito que você vai acabar concordando comigo. Copiar não é pecado. Não. Desde que você saiba. E outra, eu acho que se copia e copiar errado, é mais grave ainda. Então eu vou... Tá? Porque você tem oportunidade de escolher o que você vai copiar.
Eu sei porque eu sou partidário, nós fizemos uma empresa, a Companhia de Águas Joinville, copiando modelos, bons modelos. Trouxemos bons modelos para cá. Tem que saber copiar. Tá, Agora, vai lá e copia uma coisa dessa, ou há uma permissão por trás disso, O que acontece? ou uma burrice. O que acontece nessas cópias? Em especial em cenário tributário. Tá? Se pega o modelo que foi implantado naquela cidade, não se leva em consideração o histórico da cidade Pois e é. simplesmente implanta. Joinville já teve, esse ano, declarado 2 leis inconstitucionais. Uma do transporte coletivo, Sim. uma dos cartórios, que vai dar um problema gigantesco para o segmento e para a administração. Tem uma discussão da coleta de lixo no Supremo e a COSIP é uma das questões aí que pairam enormes controvérsias sobre ela. Mas voltando, em 2018, o erro foi tão grande na proporção, no que se arrecadou, que se mandou um projeto de lei para a Câmara pedindo para que se aditasse o orçamento por excesso de arrecadação. 2019, até esse momento, está lá no portal da Transparência, basta buscar os dados. 51 milhões arrecadado até este momento. Tá? 51 milhões. Se nós levarmos a média do que foi arrecadado por mês até aqui, isso ainda falta para ser jogado para dentro do Tesouro, aproximadamente 17 milhões. Nós vamos chegar fatalmente a 69 a 70 milhões esse ano de arrecadação. Notícias que correm nos bastidores da Câmara. O projeto de orçamento do município já está indo com a previsão de 70 milhões para o próximo ano. Aí o município não erra, calcula direitinho. O critério consumo, ele não é democrático, ele não é isonômico, ele não permite a capacidade contributiva. Quem paga por testada, qual é o propósito da iluminação pública? Iluminar a rua. Iluminar, ele tem uma sensação de segurança para a população. Claro. O imóvel não edificado, dependendo da região em que ele está inserido, ele é oportunidade para vândalos, criminalidade. Ou seja, um imóvel não edificado, Ele comparando com o consumo, ele paga menor. Já começou por aí. Critério não isonômico e não mede capacidade contributiva. Segundo, se mede consumo, pergunta que fica. Quantos apartamentos nós circulamos por aqui que tem lá a sua unidade desligada? Esse cidadão está pagando esse valor? Não. Não se sabe. Não tem como afirmar. Não tem sim, como. não. Então, ou seja, está um conjunto de problemas. Eu tenho um material publicado, acho que Sim. o Jordi aqui brincou inicialmente, que eu Sim. adoro a COSIP, mas desde o projeto, que foi o projeto de lei complementar 7 de 2017, eu venho falando dos problemas. E ele só tende a agravar, porque a administração, simplesmente acatando um projeto da bem intencionada entidade de classe aqui, a JORPM, apenas escalona as faixas. O que tem que se discutir, esse critério está justo para a população? Não está. Ele está proporcional? Não está. Não, e tem outro ponto importante, que com o aumento da verticalização da cidade, isso é muito mais perverso, porque se eu tenho um edifício, a testada é a mesma, então esse edifício antes pagaria uma testada, que é lógico, tá? Então você tem mais testada, paga mais, esses são os pontos, tá? Mas eu vou insistir nisso, tem outro ponto. O excesso de arrecadação leva a outro problema, que é o gasto desproporcional. E eu gostei muito do ponto que o Miquel levantou aqui, que tem que cuidar muito. Um problema grave é a quantidade de recursos que está sendo retirado do contribuinte, de cada um de nós aqui. Nós todos aqui pagamos COSIP, para que fique claro, que tem pessoas que não se atentaram ainda para isso. Então é dinheiro que está sendo tirado de cada um dos contribuintes, de cada um dos joinvilenses, não sei para quê, tá? Porque na realidade não aumentaram os postes, a iluminação não melhorou. E não tem projeto. Se tivesse um Não tem nada. projeto... Mas não vou discutir, não cabem mais postes numa rua, tem uma distância. Tá? Nós não temos mais ruas para justificar esse crescimento que nós estamos vendo. Pela essa forma. Então isso é preocupante. E aí de repente o risco está, vamos imaginando, eu adoro imaginar coisas, que eu fosse a empresa que tem o contrato de manutenção de energia. Vamos imaginar, de manutenção da iluminação pública. Tendo dinheiro, eu vou ter muito interesse em colocar postes onde não precisa, em trocar lâmpadas quando não precisa. Estou lembrando que não faz tanto tempo, na gestão Carlito, foram colocados um monte de luminárias. A cada 10 metros tinha uma O que foi feito com isso? Só Foi jogado iluminando aí. fora. Foi jogado fora, porque como tinha dinheiro, foram colocadas luminárias novas. Joia, bacana, LED, gastam menos. Nós estamos jogando dinheiro fora. Sobra dinheiro. Isso é preocupante. Sobra dinheiro, falta fiscalização da sociedade e os vereadores, perto do ano eleitoral, estão fazendo
uma proposta para fazer de conta que vão mexer quando no orçamento do município, e é importante que se diga, os valores Já estão lá, colocados. 70 milhões. Mais um detalhe nessa situação. Veja que nós temos um tributo que ele é afetado, ou seja, não pode ser utilizado de nenhum outro propósito. Um cidadão lá na audiência pública que ocorreu na segunda-feira, ele disse o seguinte: olha, eu pagava um determinado valor, com um novo critério eu passei a pagar tanto. Pasmem, eu pago mais de COSIP do que de IPTU. E olha a diferença que nós temos dos dois tributos, a proporcionalidade. Né? Então, ou seja, está errado o critério. E nessa questão, até juntando o que o Jordi falou e você falando da audiência, o público, né, parece que acho que não paga COSIP, porque o pessoal não foi na Câmara nessa audiência. Não foi, infelizmente, Isso é uma uma adesão muito baixa. Não se vai. A Câmara de Vereadores, quando é de interesse, publica. Quando não há de interesse, faz a coisa e a população não toma conhecimento. E quando toma, não tem interesse em participar. Isso todo Infelizmente. mundo sabe, né? Que Mas essa... para mim é um ponto muito importante. Esse daqui, eu gostei muito desse ponto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o descrédito que a Câmara tem, porque na medida que a população deixa de participar das audiências, eu tenho participado de muitíssimas audiências. Por que hoje tenho pouca vontade de participar? Porque é um teatro. Na realidade, já está definido, o prefeito, o executivo, tem uma bancada que domina, que aprovará qualquer coisa. Quando foi apresentado o projeto original da COSIP, em 2017, já era um absurdo, era evidente que aquilo era um absurdo. Qualquer pessoa com um mínimo de discernimento, que soubesse fazer operações simples, não estou falando de equações de segundo grau, saberia o que estava acontecendo. Aconteceu alguma coisa? Não. Os vereadores votaram. Tem um famoso vereador dizendo: olha, eu me enganei, eu fui inexperiente e eu votei a favor. Por favor. É de conta, então. Por favor. É de conta. Os vereadores estão votando qualquer coisa. Então, para que eu vou, desculpa, por que eu vou participar de uma audiência pública onde já está tudo definido, onde tem um grupo de vereadores que vai votar qualquer absurdo, qualquer ilegalidade, qualquer inconstitucionalidade que o executivo encaminha? Então, a sociedade se afasta. Esse afastamento da sociedade é preocupante. É muito preocupante. Não é omissão. O pessoal está de cheio. Para encerrar esse bloco, o Miqueias ia falar alguma coisa? Não. Nesse projeto da COSIP inicial, 3 vereadores não aprovaram e se mantiveram coerentes até esse momento. Um deles já não está mais na Câmara de Vereadores. Sim, o Coelho. Exatamente. Lembra? O que mostra o seguinte: o Poder Executivo, ao que parece, não tratou essa matéria de forma técnica. O que dá a sensação quando se avalia o contorno da COSIP, como ela está posta, é que houve uma decisão política sobre ela. Ou o senhor prefeito simplesmente não ouviu o corpo técnico. Em situações técnicas em que eu participei com o prefeito, ele ouviu. Ele deveria agora ouvir o corpo técnico para tentar rever esse critério, infelizmente. Muito bem. E assim a gente encerra esse primeiro bloco do Passando a Limpo, mas você aguarda um instante aí que daqui a pouco tem mais. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nesta edição recebe Jordi Castan e Miqueias Libório de Jesus. Mas se você quiser assistir os outros programas onde apareceram outros convidados, inclusive esses que estão aqui, acesse facebook.com/Passando a Limpo na TV. E como a gente falou no primeiro bloco, o assunto desse bloco em diante vai ser corte da palmeira. A gente quer mostrar de novo o vídeo da abertura, que mostra o corte da palmeira na Avenida JK. Olha, né? É bom que se diga das palmeiras. Olha, quero dizer que essas palmeiras foram plantadas em 1975. Pedro Ivo. Pedro Ivo. A abertura da Avenida Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Exatamente. E daí, muita discussão em volta disso, muitas imagens, muita gente foi nas redes sociais, falou isso, falou aquilo, e a gente viu, na minha opinião, pareceu uma falta de comunicação que teve, né? Teve uma falta de comunicação. Não só falta de comunicação, Jorge, como uma mentira. Porque um dia antes saiu publicado de que as palmeiras seriam transplantadas. Exatamente. Está lá publicado no jornal. Está publicado. Então ninguém está inventando nada. Como esse é um governo mentiroso, não é? E nós vamos ver daqui para frente, numa segunda publicação, foi dito que não era possível fazer o transplante dessas palmeiras. Sim. Nós podemos mostrar aqui que já em 1991,
quando eu era secretário de Serviços Públicos, a gente transplantou uma palmeira. Sim. É, Mas antes, só para a gente exemplificar, a gente está falando o que aconteceu, o que não aconteceu. A Prefeitura deu as suas explicações através do diretor executivo da SAMA, o Osmari Fritz, na Câmara de Vereadores durante essa semana. Se não me engano, foi na terça-feira. E aí a gente tem aí o vídeo que ele dá as explicações. Né? O Jorge acompanhou também e você vai acompanhar agora aqui no Passando a Limpo. Fora do contexto, Luísa, você tem razão. Cortar uma árvore pelo simples prazer de cortar é crime. Mas se nós olharmos, vereador presidente, no contexto da cidade, ou seja, a solicitação para uma alteração de trânsito, e não eram 4, eram 8 a solicitação. Então, no primeiro momento, nós seguimos essa vontade de transportar essas árvores, mas nós esbarramos no tamanho, na logística e num simples detalhe que se chama quarentena para a eficácia do transplante, ou seja, você tem que cavar 2 metros em volta da árvore, isso já pegaria a rua, e esperar 40 dias para que, eles chamam desmame, essas novas raízes brotem, para fazer um transplante seguro, porque não é só tirar a árvore e levar para o outro lugar e depois dizer ela secou, só para não ter, vamos dizer assim, esse impacto ruim que o Maurício colocou, de cepada. Isso seria, daí sim, enganar a comunidade ou levar e dizer as árvores secaram, vereador D'Alonso, e pronto, não teria polêmica. Então, a alteração do trânsito que vai acontecer ali, a solicitação foram de 8. Quando nós no local verificamos e olhamos, tivemos que partir para a opção 2, que foi não com a nossa vontade, mas essa necessidade ali de fazer essa alteração do trânsito. Então foram cortadas 3 palmeiras, uma estava seca, 2 foram transplantadas. Por que só 2? Porque o tamanho delas possibilitava essa remoção e relocação para um outro local. Então 2 foram replantadas e 2 não foram autorizadas, para não dar aquela distância desnecessária. Então nós ficamos no restrito espaço da alteração de trânsito, porque o pedido eram 8. Você tem razão, o porte, o tamanho, isso foi uma das dificuldades legais, o transplante e a garantia de que efetivamente ela iria sobreviver em outro lugar. Então a quarentena tinha que ser feita ali, que é esse corte que eu não sou, a sangria que eles chamam, para que ela e isso significa que a árvore ficaria suspensa. Um vento, qualquer coisa, amarra, estaqueia sim, mas não há garantia de que ela não dobrasse em cima de um carro ou acontecesse um acidente. Tanto ali como no lugar que ela fosse removida. Então, pelo tamanho, pelo peso, pelo risco, 3 árvores foram sacrificadas. E eu concordo com você. Não foi prazeroso para ninguém fazer essa ação. Não, eu só queria perguntar, esse senhor que falou quem é? Olha, esse senhor que falou, eu queria refrescar a memória dele. Isso, quem é? Senhor Osmari Fritz. Qual é a profissão dele? Não, ele era padre. Qual é a formação dele? Não, a formação dele. Não, mas... E qual é a função dele? Não, secretário executivo da SAMA, é isso? Diretor executivo. O senhor Osmari Fritz. Satisfeito. Até pela sua formação, o senhor sabe que mentir não pode, né? Não pode mentir. O senhor trabalhava comigo na Secretaria de Serviços Públicos à época que foi feito um transplante de palmeiras do mesmo porte. Foi plantada na Avenida, na Alameda Bristol. O senhor sabe muito bem disso. O senhor era assessor da Secretaria. Agora, essa desculpa de dizer que não pode, isso, olha, é mais um negócio para enganar a população. O senhor pode enganar a qualquer pessoa, a nós aqui não. Não é, Jorge? Não, com certeza que não. Na realidade, nessa intervenção na Comissão de Urbanismo... Como é que é essa história de pendurar a palmeira aí? Na realidade, tem várias coisas aqui que não correspondem, na verdade, à técnica correta que deve ser feita, tá? A primeira coisa, eu acho assim, quanto mais se explica, mais se trumbica, tá? A primeira história foi a seguinte: iam ser transplantadas. Isso foi publicado o dia antes para avisar que a JK ia ser fechada. Bom, agora dizem que a decisão foi tomada 15 dias antes. 15 dias antes já sabiam que iam cortar. Então, houve falta de informação ou desinformação, ou má informação, nesse sentido,
porque já se sabia que iam ser cortadas. Tanto se sabia que iam ser cortadas, que nas imagens do vídeo dá para ver que não tem lá nenhum equipamento para fazer o transplante. Então, quer dizer, a decisão de corte estava tomada quando se informou que iam ser transplantadas. É importante que isso se diga, primeiro. Segundo, não é verdade, e aí nós temos imagens depois aí de palmeiras de corte, inclusive essas que o Osni está comentando aí, que precisasse fazer um corte de 2 metros em volta. Isso é desinformação, ou eu não vou ensinar o padre a rezar missa, tá? Mas eu posso explicar um pouco melhor como se faz a história das palmeiras. Não se faz um corte, um sangramento de 2 metros em volta, não seria preciso interromper a rua sobre isso, e o corte é proporcional à altura da copa e ao tamanho da copa. As palmeiras se podam, e o tamanho necessário para isso seria aproximadamente 50 centímetros a cada lado para uma palmeira desse porte. Tá? Então, só para deixar isso claro. Então, tem uma espetacularização disso. Na realidade, o que eu acho foi pouca vontade de transplantar, porque isso dá trabalho e é muito mais fácil passar motosserra. O Jorge Henrique, quanto tempo está em execução essa obra? 6 anos? Será que não se sabia? Cadê o planejamento? Não, mas... Não, cadê o planejamento? Não, mas espera um minuto. De que obra estamos falando? Do Rio Matias? Não. Isso aí é em função do Rio Matias? Não, é que não é mais em função do Rio Matias. Vamos deixar claro. Agora é em função do trânsito. Vamos deixar claro. Não, mas em função do trânsito, porque vai passar a galeria ali. É uma intervenção de trânsito. É. Porque se fosse do Rio Matias... Não é do Rio Matias, porque ele vai cruzar ali. Se fosse por conta do Rio Matias, quem que deveria fazer essa intervenção? A prefeitura ou a empreiteira? A empreiteira. A empreiteira? Ah, então o que a prefeitura está fazendo aqui? Eu não estou entendendo isso. Para mim, quanto mais explica, mais complicado. Sabe por quê? A prefeitura não está fazendo nada. Não, e o que Nada. faz errado. Olha, tivemos uma audiência pública, vai fazer 2 meses aí, onde nós solicitamos cópia dos documentos daquela audiência que nós assistimos lá. Até hoje nada. Tanto é que eu protocolei um documento né, junto à Câmara Municipal, solicitando de novo. É tudo uma caixa preta. É uma vergonha. Osni. É um descaso com a população. Osni. Ô, prefeito, eu acho que está na hora de renunciar. A declaração... cada vez... é brincadeira. Nessa declaração na Comissão de Urbanismo, e eu acho que os vereadores aí, o Maurício Pecher, o vereador D'Alonso, o vereador Evaristo, eles foram muito bonzinhos, não fizeram nenhuma pergunta, também não entendem muito de Palmeiras, então acho que fizeram mais um teatro lá para abrir espaço para justificar as coisas da prefeitura, que de fato preocupar, porque o certo seria ter escutado também especialistas da área. Nem o diretor executivo da SAMA entende muito de palmeira, nem a pessoa que eu acompanhava entende muito de palmeira. Eu teria gostado de ver o técnico, como o caso do Miqueias aqui, eu gosto de escutar os técnicos. Tá? Quer dizer, se isso fosse tão complicado, eu gostaria de um técnico falando. Com certeza que os técnicos que a SAMA tem não teriam falado as incongruências, as bobagens que a gente escuta aqui. Isso é importante. E para provar um pouco disso, até a gente está falando bastante, professor Osni Pischi foi até o Arquivo Histórico e a gente tem para mostrar para vocês aí as imagens do Jornal Notícia do dia 22 de setembro de 1991. Temos aí, ó. E eu gostaria de mostrar exatamente o tamanho do torrão da palmeira. Aí. Torrão é o conjunto de raízes e eu não vejo que isso tenha 2 metros de cada lado e tem que ver aí que a palmeira foi com a copa cortada. Então, se corta a copa proporcionalmente ao corte de raízes. E isso é uma das coisas que faz que seja fácil transplantar palmeiras diferente de árvores. E eu vou avançar ainda mais nessa bagunça que é a obra do Rio Matias, porque o próprio diretor executivo da SAMA contou nessa audiência pública, nessa intervenção na Comissão de Urbanismo, das obras do Rio Matias. Não, é que a gente mudou porque viu que iam passar embaixo de uma árvore, então não tem planejamento nenhum. Quando tu tem planejamento, tu sabe 6 anos antes que vai passar perto daquela árvore, tu pode fazer o sangramento com tempo ou já preveu a mudança da rota, do fluxo da obra antes. Mas não, vai passar por aqui, muda aqui tudo. 15 dias antes.
tiveram que fazer às pressas uma coisa que tem 6 anos em avanço. Isso é Na audiência ausência pública total foi de feito esse planejamento. questionamento das interferências. Se já sabiam enumeradas as interferências. Isso é uma interferência. É uma interferência, e uma interferência que estava prevista muito antes. As palmeiras estão lá faz mais de 40 A anos. culpa é das palmeiras, Jordi. É verdade. Elas não deviam estar E eu lá. acho até que vai demorar para chegar nessa intervenção do trânsito ali, porque mas uma coisa precisa aí. passar ali ainda, né? Mas uma coisa, Jorge, já faz 2 semanas praticamente que cortaram. Sim. Por que com toda essa antecedência? Se a obra está caminhando, Não chegou na praça direito não chegou ainda. nem na praça, não tem nada. Tá com- Eu tive a oportunidade hoje de manhã de passar na rua Jerônimo Coelho. Tá. Tá bonita. Que vergonha, hein? Aquilo que você falou há 2 programas atrás, começando a abrir tudo de novo. Começando a abrir tudo de novo. Olha, não tenho palavras para... A gente fica sem palavras, sem argumentos. A gente fica preocupado de ver, por outro lado, esse nível de incompetência. Tá? Eu acho que a prefeitura tem quadros técnicos com competência, tanto para arrancar palmeiras como para fazer contas da COSIP. Tá? Justamente, quer dizer, uma coisa que a prefeitura tem boa é quadro de técnicos. O problema é quando a gente coloca pessoas com um perfil político em cargos ou para funções que deveriam ser executadas por técnicos. E aí tem uma leitura política, quer dizer, a leitura foi a pressa, o próprio Osmari comentou isso, e aí com essa pressa tem que cortar porque a obra vai começar amanhã, e nós temos esses tocos, nós temos esse crime ambiental que foi cometido. Só uma coisa. Há 28 anos atrás, quando foi transplantada essa palmeira, isso era para comemorar o Dia da Árvore, quando se tinha uma consciência ecológica. Isso foi a abertura da primavera no Brasil, o Jornal Nacional divulgou, porque na época realmente era Um trabalho importante. E no mesmo dia, né, quem lê o jornal vai ver que a Sama, na época Fundema, plantou 1.500 árvores frutíferas. 1.400. Para comemorar. Essa era a comemoração da época. Agora, prefeito, a sua comemoração é cortar a árvore. Essa para comemorar o Dia da Árvore. É a maneira como a gente entende ou a gente passa a entender a natureza. Quer dizer, a gente tem cada vez mais, e nesta gestão é muito claro, uma visão antropocêntrica. O homem é o centro de tudo e a natureza está aqui para nos servir. Tá? Então a gente pode cortar impunemente uma palmeira de 40 anos para plantar uma palmeirinha depois de 1,5 m, 1,80 m, que qualquer jardineiro leigo, tá? O jardineiro do final de semana faria o transplante de uma palmeira de 2 metros. Isso não existe nenhuma necessidade de um trabalho técnico. Eu queria só destacar 2 pontos, a gente está chegando no final do bloco. Nessa matéria que vocês viram ali do Jornal Notícia, segundo o secretário de Serviços Públicos, Osni Pisque, a vida útil das palmeiras é de 120 a 130 anos. Aqui em Joinville não dura tanto. Estamos desenvolvendo o projeto de plantio de mais de 300 palmeiras a longo prazo. Essas árvores estão sendo cuidadas por técnicos municipais no horto, disse o secretário. E por falar nisso, daqui a pouco você vai ver, o professor Pisque encontrou um desses profissionais do horto e foi um momento muito emocionante, e você vai ver no próximo bloco. Mas nesse bloco, só para finalizar, o Osmari Fritz falou sobre o transplante das palmeiras. A gente foi até o local onde foi transplantada essas palmeiras, uma praça ali no bairro Saguaçu. E a gente tem aí algumas imagens para mostrar para vocês. Está ali as 2 palmeiras. E eu só queria destacar, eu perguntei para a comunicação da prefeitura onde estava, onde é essa praça, né? E a informação foi, ela está na praça Vocoxa, que eles chamam. Por que ela se chama Vocoxa? Porque quando o Curitiba estava interditado o estádio lá em Curitiba, o Couto Pereira, o Curitiba jogou aqui na Arena Joinville. E como retribuição de receber a torcida ou o clube, enfim, organizou uma praça ali no bairro Saguaçu, ao lado da igreja São Francisco de Assis, se eu não me engano. Organizou ali e tal a praça. Mas, desculpa, posso estar errado em relação a isso, mas hoje não é mais uma praça pública. A igreja cercou aquilo ali. E as palmeiras estão num terreno quase que particular, no meu ponto de vista. Só para deixar claro, o transplante foi mal feito, tá? Porque as palmeiras desse porte precisariam ter cortado
as folhas na mesma proporção de raízes. Então, até esse transplante simples, ele não está sendo bem feito. Acho que os técnicos da prefeitura aí ou deram uma cochilada, ou de novo o pessoal com um perfil mais político e menos técnico fez o trabalho. Então tá, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Palmeira, você aguarda aí que daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo neste último bloco e como a gente falou no bloco anterior, o professor Osni Piski foi até a Rua das Palmeiras e viu a palmeira que ele plantou há quantos anos atrás? 28? 28 anos atrás, e você vai acompanhar agora aí a reportagem de Carlos Brandão. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Estou aqui na Alameda Bristling, mais conhecida como Rua das Palmeiras, para mostrar para vocês, junto com o Piski, como é possível sim fazer transplantes de árvores hoje, como era em 1991. Como é que foi, Piski? Vamos mostrar aqui a árvore que você fez o transplante. Olha só, gente, essa aqui, ela tem mais de 20 metros. Olha só, ela foi transplantada para esse local no dia da árvore, no dia 22 de setembro de 1991. Ou seja, 21 de setembro. Quantos anos? 28 anos. 28 anos atrás já havia tecnologia para fazer esse tipo de serviço. E hoje a gente vê árvores sendo cortadas em Joinville de forma indiscriminada. Piski, como é que foi feito isso naquela época? Ô Carlos Brandão, isso foi feito no dia da árvore, dia 21 de setembro. E além disso, naquela época se respeitava a natureza, que hoje, infelizmente, a atual administração não respeita, certo? Nós plantamos essa palmeira foi motivo da abertura da primavera no Brasil. O Jornal Nacional... Ela veio de onde, essa palmeira? Essa palmeira foi colhida através de uma semente daqui, ficou num horto e foi transportada para cá. Então é uma palmeira nativa daqui mesmo. Nativa daqui mesmo. E nesse mesmo dia também, a Sama, que plantou quase 1.500 árvores nas escolas, árvores frutíferas. Então, naquela época se respeitava, viu, Carlos? O que não é feito hoje. E ainda com desculpas esfarrapadas, na verdade, né? Dizendo que não tem como fazer esse transplante. E agora estão noticiando na imprensa o transplante de 2 palmeirinhas de, sei lá, 3 metros no máximo. Isso é brincadeira. Isso é ridicularizar, achar que a população não entende das coisas, entende? Certo. Então é isso aí, gente. Viemos aqui para mostrar para vocês que em 1991, olha só, o Piski era secretário de obras, secretário de serviços públicos. Isso está no jornal A Notícia. Olha só, para não dizer que a gente não está contando história, está no jornal A Notícia do dia 22 de setembro de 91. Quem quiser pode pesquisar, está lá no arquivo. E o resultado está aqui. Então o que não pode se aceitar é o que acontece hoje. Simplesmente corta indiscriminadamente e que se dane a natureza. Que se dane o povo de Joinville. Estando aqui na Alameda Bristling, na Rua das Palmeiras, o Piski encontrou um servidor da prefeitura que foi um dos responsáveis aqui por esse transplante aqui da obra. Seu Arthur? Sim. Do quê? Geraldo da Silva. Como é que foi na época esse trabalho, seu Arthur? Olha, quando que eu comecei o trabalho aqui, ele chegou meio assim, como diz o outro, meio atrapalhado, porque veio do sítio para cá, a coisa lá era diferente. E o trabalho aqui para colocar aqui essa palmeira foi muito difícil? Ele que cuidava do horto. Você cuidava do horto na época? Lá no horto, lá, aquela floreira que tinha, nós fazíamos muda daquilo, fornecia a cidade toda com muda, na época dele que estava lá com nós. Agora, certo. Hoje, ultimamente, não. Ultimamente, que aspecto que Tá feia a coisa, né? Eu tenho arrependimento quando subi lá em cima, não vou mais. Porque a gente chegou ali que ele começou a fornecer a cidade toda. Tá tudo meio abandonado? Não.
Então tá certo, então. Obrigado, Ok, diretor. gente, essa é uma testemunha da época em que Joinville era Florida. Era a Aqui cidade é da Florida. Carlos Brandão. Pois é isso aí. Foi bacana encontrar o seu Bacana Arthur encontrar lá, o né? seu Arthur. Coincidência também. né? Coincidência, eu estava lá parado. Sim. E isso ali, o que o senhor Arthur falou... Sabe que quem fala a verdade sempre é protegido. Acontece. Acontece essas coisas. E essa questão do horto, eu até falei programas atrás, quando eu estive lá na ex-fundação 25 de julho, que poderia ali naqueles canteiros que eles têm ali, ter uma espécie de horto para ajardinar a cidade, e precisa de tantas flores, né? Poderia ter. Hoje a Parceria Verde meio que ocupa um pouco desse espaço, mas não dá conta da impressão. Então poderia ali ter um espaço para isso, né? Também. E ele sente saudade dessa época, isso que é bacana. Muito bom. Na realidade, aí tem duas coisas importantes. Uma é a subutilização daquela área da Fundação 25 de Julho, que poderia cumprir essa função. E a outra é uma coisa que nós não temos, e é importante para uma cidade como Joinville, e aí eu lembrei, estávamos falando com o Pisca sobre isso outro dia, arborização urbana. Tá? Uma cidade como Joinville deveria ter um estoque de árvores prontos para plantio, para fazer o replantio na hora de um acidente, na hora que uma árvore se perca. Hoje nós não temos nada. Tá? Toda essa parte de arborização urbana tinha todo um levantamento feito, tinha um cadastramento feito de todas as árvores da cidade, que tipo de árvores em cada rua, tudo isso existia. Tá? E tudo isso se perdeu. Então o que nós estamos vendo, e aí tem outro efeito perverso, que foi o rebaixamento dos meio-fios, que com isso nós acabamos com as poucas árvores que nós tínhamos na maioria das ruas. Então nós estamos vendo que a arborização urbana, de uma maneira geral, ela está se perdendo, porque o próprio cidadão não está cuidando das árvores. Segundo, a prefeitura dá um péssimo exemplo como este, quer dizer, de cortar essas palmeiras da maneira mais impune. E aí, qual é a mensagem que fica? E aí nós temos duas mensagens de dois inícios de primavera. Em 91, planta uma palmeira, e com isso estou dando o início, o estardalhaço do lançamento da primavera com o plantio de uma palmeira de grande porte e de 1.400 árvores em diferentes pontos da cidade. E hoje a mensagem qual é? Corta a palmeira, passa a motosserra, sabe? Então são duas maneiras de ver a cidade, são duas maneiras de encarar a primavera. Eu fico com a primeira, não quero ser saudosista, mas eu acho que Joinville está cuidando muito mal do verde. E eu vou lembrar outro ponto importante, quer dizer, essas palmeiras são patrimônio público, essas palmeiras têm um valor, não só o valor ambiental, ecológico, tem um valor econômico. Quer dizer, cortar uma palmeira que vale de 30 a 40 mil reais naquele porte, jogar fora. Tá? Saudável, né? Não, sadia completamente, podiam ter transplantado, isso está bem claro que podiam ter transplantado, não fizeram porque não quiseram, não tem nenhum critério técnico para isso, é importante que isso se diga. E agora plantam uma palmeirinha como essas das imagens da Praça do Vô Coxa, tá? Que está junto à igreja lá no Saguaçu, umas palmeirinhas desse porte, que é uma palmeira 150, 200 reais. Então, essas palmeiras, essa perda de patrimônio, essa destruição de patrimônio público, é um tema que preocupa. Nós vamos nos empobrecendo. Na medida que nós cortamos árvores, que perdemos qualidade de vida, que perdemos qualidade ambiental, isso fica desse jeito e ninguém se revolta contra isso. Vou voltar a COSIP, eu vou aproveitar que o Miqueias está aqui. Quer dizer, se a sociedade não se mobiliza para dizer, olha, isso é um escândalo, pagar 70 milhões de uma coisa que nós pagávamos 30, que já era muito, aí, o poder público, e não estou falando deste prefeito, estou falando do anterior e do próximo, quer dizer, existe por parte do poder público um trato desconsiderado com o patrimônio do município, com o dinheiro do município, porque o município aceita, tá? O município não participa das audiências, não se manifesta. Eu não vou falar de escrever no jornal, porque isso não é publicado mesmo, não tem mais espaço de opinião nos jornais locais, mas tem espaços como aqui no programa, tem as redes sociais, e as redes sociais têm uma capacidade de mobilização intensa. Quando a gente fala deste programa nas redes sociais, que não pode acessá-lo hoje à noite, vai poder acessá-lo mais tarde, então isso faz que tenha uma repercussão importante. Acho que a gente tem que estar muito alerta a isto, fazer-se ouvir. Eu escutei, fiquei feliz com isso, de escutar que o prefeito ouve os técnicos nos assuntos técnicos, então isso é importante que os técnicos da SAMA se manifestem. Eu teria preferido ver nessa
nessa reunião da Comissão de Urbanismo, os técnicos defendendo tecnicamente, que acho que teria sido uma abordagem diferente, como eu gostaria que os técnicos da Secretaria da Fazenda pudessem se manifestar mais abertamente sobre isso e que esses dados estivessem disponíveis e mostrar o quanto as coisas estão sendo distorcidas. Falando em Sama, quanto tempo faz que caiu o telhado lá, Henrique? Lembra? Faz tempo. Fevereiro, né? Acho que foi, né? 28 de fevereiro. E estão pagando aluguel lá do espaço que não ocupam ainda? Sim, está Parece reformando que estão. ainda. Tá, as reformas Lamentavelmente, né? É a maneira de cuidar do dinheiro público, é interessante. O que eu ia falar para vocês, de uma certa... Você não consegue se juntar e fazer um transplante de uma palmeira, o Pisque e o Jordi? Olha Olha, só, nós não precisamos nos juntar para isso. As empresas de jardinagem, nos projetos que a gente faz, nós estamos constantemente fazendo isso. Olha, hoje eu estive com um empresário aí que disse, olha, nos meus loteamentos estou plantando palmeira aí de 5, 6 metros de Sim, altura. não é uma coisa corriqueira que acontece todos os dias, mas eu posso garantir para você que todos os meses, ou cada 45 dias, tem empresas de jardinagem e empresas com boa capacidade técnica que fazem esse tipo de trabalho. Não é uma coisa tão estranha. Nesse porte, numa rua, é uma coisa mais complexa. Nós fizemos em Florianópolis vários trabalhos desse porte sem nenhuma dificuldade. Só tem que planejar, tem que prever, não dá para fazer de uma hora para outra e tem que trabalhar com profissionais que tenham experiência nisso. No Sesc Centenário foram plantadas 40 e poucas palmeiras desse porte. Tá? Então, não é nenhuma coisa que Joinville não tenha visto. A pena que Joinville está se acostumando a ver a motosserra, ouvir o roncar da motosserra e não ficar mais estarrecida com isso. Acho que isso é a pena. Tem que lembrar que essas imagens que a gente viu, isso é um crime. É um crime contra o patrimônio público, é um crime contra a cidade, é um crime contra uma planta. Tá? Então, é uma pena que isso possa ficar impunemente. E eu acho que o Ministério Público está aí para isso e que a gente tem que procurar o Ministério Público. O que eu falei no começo, quando a gente começou a falar disso sobre falta de comunicação, é porque primeiro teve isso, né? Vai ser transplantado. E depois não se falou que ia ser cortado. E assim, até estava vindo para cá e o Jordi sofreu disso também, porque na Rua Albé tinha uma pequena obra ali que nos atrasou um pouco. E eu estava pensando sobre aquele prêmio em relação ao Waze, né? Eu acho assim que o Waze poderia premiar a prefeitura, inclusive, porque hoje para você sair de casa, você tem que ligar o Waze, porque cada dia tem uma obra num lugar diferente e o trânsito está fechado e sem o Waze você fica perdido na cidade. Não, obra não. Tem uma intervenção, Tem um remendo. Alguma coisa nesse sentido. O Henrique, a sua rua lá, Prudente de Moraes, como é que está? Tá boa. Tá lá, tá do mesmo jeito, cada vez pior. Tá bom? Está concorrendo com a Jerônimo Coelho. Você agora não tem problema mais, porque agora você vem pela Blumenau, né? É triste. Hoje, quando nós viemos para o programa aqui, nós tínhamos uma obra em 10 horas da manhã. Uma obrinha, né? Um fluxo que é o complicado, que é a Albé para vir para Boa Vista, né? Ligação Centro-Leste. Centro-Leste. Na ligação ali, na confluência ali da Ponte do Trabalhador, a esse horário, né? Fazendo um buraquinho. Então estava um caos. Aí você não podia virar para a Ponte do Trabalhador, mas foi até oportuno, porque aí eu passei no começo do Boa Vista ali onde fica a divisão de obra. Atrás da Celesc. Isso, atrás da Celesc ali. E um conjunto residencial bom ali. Sim, né? bom padrão. De um padrãozinho bom, padrão bom. E deu vontade de chorar quando eu passei por ali. Os carros têm que andar fazendo... É para reduzir a velocidade. É um novo tipo de lombada que em lugar de ser para cima é para baixo. É o tipo da coisa que quando há um certo planejamento, o que se faz? Não, mas isso são lombadas Ora, se você reativas. pegar aquele bloco de ruas que é pequeno, ao invés de ficar colocando asfalto em lugar que não há esse tipo de coisa, poderia ter feito ali essa coisa. Henrique, me desculpa. É triste, dá vontade de chorar, é verdade. Henrique, você tem viajado muito, está pouco... Tem estado pouco em Joinville. Esse é um novo modelo de lombada para reduzir os acidentes. Tem as lombadas convencionais,
e as lombadas reativas. A cidade está cheia de lombadas reativas que obrigam a reduzir a velocidade abaixo de 20 km por hora. É verdade. Muito mais eficiente que os radares, não geram multa, que isso dá outro problema para a prefeitura não tem dinheiro para fazer pintura, nem sinalização horizontal e vertical, porque o joinvilense não está cometendo multa. Por favor, ajudem, aumentem a velocidade, falem no telefone, ultrapassem no lugar errado, que os azulzinhos precisam... Mas já tem dinheiro lá da COSIP. Não, mas o dinheiro da COSIP não pode usar para isso. Mas vamos dar um jeito aí. Não inventa. Não inventa. Não inventa. Mas você falou... Não dá para dar um jeitinho? Não pode falar de jeito. Ô, Sem jeitinho nesse como caso. é que é essa caixa preta da COSIP? Olha, Como é que dá para olhar isso? bom, o portal da transparência do município tem lá o valor arrecadado e tem as despesas realizadas. Mas lá é tudo transparente COSIP ou é opaco? Não, ali está todas as informações dos gastos. Aí tem que peneirar, tem que então Pois é, mas alguém uma que saiba hipótese, fazer a uma hipótese avaliação. que está se levando a isso, uma hipótese. Tá? Vamos admitir que continue assim e aquele gráfico de arrecadação ele vai bater no céu. Sim. Vamos admitir que daqui a pouco nós tenhamos lá 200 milhões, 70 de arrecadação. O que vão fazer com esse dinheiro se você não pode aplicar em outro lugar? Vamos lá. O propósito de uma administração pública não é gerar superávit. Não é dar lucro. O ideal de toda administração, seja estadual, federal ou municipal, é chegar no final do ano com o seu orçamento 0 a 0. Ponto. Significa que cumpriu a sua finalidade. Se o prefeito chegar reiterados exercícios com superávit, com esse dinheiro porque ele não pode gastar em outra fonte, significa que ele não está cumprindo com a função. Qual é a função? Não Ele fez gastar bem o dever adequadamente. de casa. Ele está cometendo excesso de exação. Isso Não, mas também Existe puxão de previsões orelha. no campo do ordenamento jurídico que fala sobre as implicações do excesso Mas de isso exação. já... Mas o que vai fazer com o dinheiro? Tem que manter lá e zerar, parar de cobrar até gastar aquele dinheiro e retomar a cobrança. Tem que Tem que reduzir. suspender, tem que É suspender, bom falar isso. tem que suspender a a arrecadação. pergunta justamente... Tem que suspender a arrecadação, já simplesmente sabe assim. disso. Não cobra mais. Parar, a hora que zerar o recurso, retoma a arrecadação. Mas será que o prefeito deu uma entrevista aí, falou que vai deixar 500 milhões em caixa no próximo O Fundo ano? Municipal de Saúde é semelhante. Tem condições de fazer isso? Ou é mais uma mentira? Não posso dizer que é mentira. Ele pode deixar dinheiro em caixa, pode ser por intermédio de contratar empréstimos, financiamentos, então... Mas é dinheiro questão em de- caixa. Não, mas se deixasse, eu acho que ficou claro que ele não está fazendo, não é a função, tem que separar o que é administrar uma empresa privada, tá? Administração Não- pública. da administração pública. A administração pública não pode deixar dinheiro em caixa. Quer dizer, se ele acha que com isso está enchendo a bola e está fazendo uma boa gestão, tem que lembrá-lo de que a função da arrecadação é direcionar esses recursos para que cumpram a sua função. Então, não é papel do executivo deixar dinheiro em caixa. Não tem dividendo para distribuir. O que tem é obras e investimento para fazer. É importante que isso fique claro para o contribuinte. Só mais Então, uma... pra não encerrar. somente na questão da recurso em caixa, mas também como não pode deixar despesa muito alta para o próximo gestor. Também. Há necessidade de ter Sim, um equilíbrio. equilíbrio nisso aí. Mas isso é para quem sabe, não é para quem quer. Mas só uma pergunta ainda, Henrique. Para terminar, o Ipreville foi rolado mais uma parcela ou não foi agora? Não, esse eu não posso afirmar, não conheço os dados. Não? O que eu sei, histórico, do que sai em mídia, é de que o Poder Executivo tem um certo passivo com ele, não sei precisar qual é o montante, mas aí é questão de avaliar os dados, tudo que eu falar aqui coloque em xeque. Maravilha, então. Infelizmente o tempo acabou, só dá tempo de agradecer Jorge Castan mais uma vez, Miqueias também, acho que esclarecemos muitas coisas, né, professor Pisque e Henrique? Muito obrigado pela companhia mais uma vez, senhores. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite a Obrigado. todos.